Bom dia, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa, é o dia que importa para louvarmos ao Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma visão que eu aprendi, é uma forma de você ver as coisas terrenas, as coisas de Deus de uma maneira muito diferente e bem prática do nosso dia a dia. Eu me lembro de uma vez que eu falei com vocês aqui que é tão importante termos pessoas ao nosso redor que são como árvores plantadas junto ao ribeiro, assim como é importante nós termos essas árvores plantadas. E lembra por que disso? Porque a árvore plantada junto ao ribeiro, ela dá frutos, ela nos traz sombra. E quando nós nos rodeamos dessas árvores, nós também passamos a ser como elas, queremos ser como elas. E a cada dia, isso está em Salmo 1, né? Basta você buscar lá e você vai ver essa frase. Como também em Jeremias a gente encontra esse mesmo contexto que Deus nos mostra, que Ele deseja que nos transformar como árvores plantadas junto ao ribeiro. Mas o versículo que eu quero conversar com você está lá em Salmo 23, e eu já falei dele aqui, mas vou falar de volta, para que a gente entenda um pouco o contexto aqui. O versículo está no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, tá? Que diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mas o que eu quero dizer isso? Bom, primeiro ponto, antes mesmo desse versículo, eu já tinha chamado a atenção sobre esse tema em outros momentos. No versículo 1 desse capítulo, ele fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa frase é muito conhecida, assim como a que está no versículo 4, né, que diz que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte. Mas como que a gente passa a enxergar as coisas dessa forma, a partir do momento em que nós mudamos alguns conceitos de nossa vida? E foi esse o ensino que eu aprendi hoje que fez todo sentido, sim. Tá? E eu começo falando com vocês para nós entendermos o que é quando nós falamos que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando eu falo que mesmo que eu ande na sombra da morte, nada temerei, é porque eu tenho um conceito importante na minha vida que eu preciso entender e separar, aprender a valorizar. Qual é a diferença entre preço e valor? Você sabe? Já parou para pensar nisso? Eu já parei algumas vezes de outras formas, em outros contextos, para entender que o valor é algo que não muda. O valor é algo que não muda, o valor, independente das estratégias, lá está. Isso é o conceito dentro das empresas. Mas qual é a diferença de preço e valor na vida do cristão? E foi interessante que hoje eu aprendi que preço é tudo aquilo que queima. Como assim? A sua casa queima, seu carro queima, seu dinheiro pode se queimar, suas roupas podem queimar, todo e qualquer bem material seu tem preço e ele queima. Mas o que é valor? Não, o valor ele não queima. O valor é aquilo que você vive, é aquilo que realmente você vai levar com você. Quando Cristo voltar, seus valores você vai levar. Os seus valores é que vão indicar quem você é. Tá vendo a diferença? Jó perdeu bens materiais, perdeu tudo. Mas Jó com certeza chorou realmente pela perda dos filhos, porque os filhos tinham valor para ele. E como é que eu sei disso? Porque no livro de Jó, Jó fala o seguinte, que ele não amava a Deus pelo que ele dava a ele. Ele não amava a Deus pelo que ele ganhou de Deus. Pelo que Deus o abençoou na terra. Ele amava a Deus pelo que Deus era, pelo que Deus é na vida dele. Isso é valor. Nós aprendemos muitas vezes nesse mundo a valorizar as coisas que Deus nos dá e esquecemos do valor verdadeiro de quem Deus é em nossas vidas. A quem nós entregamos as nossas vidas. Uma vez ouvi uma frase que o dinheiro, ele é um bom servo, mas um mau mestre. Quando o dinheiro passa a governar a sua vida, ele passa a ser seu mestre.
E aí a coisa começa realmente a desandar. Porque aí nesse momento aquilo que tem valor na sua vida é aquilo que você pode comprar. E quando você não pode mais comprar, como é que anda a vida? Precisamos cada vez mais entender que se Deus é o nosso valor, por que nós não o obedecemos? Ou por que nós não o buscamos? Sabe, inúmeras vezes eu vejo as pessoas tendo medo da morte. E existe uma razão para ter medo da morte. Afinal de contas, perder alguém que você tanto ama é algo realmente de temer, algo que nos traz dor, nos traz preocupação. Mas a volta de Jesus Cristo é algo que tem que ser muito desejado, muito desejado. E será que é o nosso propósito? Será que é assim que nós trabalhamos na nossa vida? Desejando a volta de Jesus Cristo? Será que esse é o valor do nosso dia a dia? Será que é isso que nós buscamos? Ou nossos planos estão naquilo que nós vamos adquirir? Sabe, eu começo sempre falando aqui que o dia de hoje é o dia que importa, porque o dia de amanhã não nos pertence. E essa foi uma frase que vem de Deus, dizendo, esse dia não te pertence. Eu mesmo não sei se vou viver o dia completo, mas um ponto importante em nossas vidas, seja ele completo ou não, eu preciso viver para o Senhor, viver para o Senhor, seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja na minha vizinhança, com a minha família, onde for, eu preciso realmente buscar, exercitar, viver todos esses momentos para a glória e honra do Senhor. Vivendo os seus propósitos, honrando ao Senhor. Ele fala bem claramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão dadas por acréscimo. Sabe, Jó me mostrou claramente o que é buscar a Deus e a sua justiça, porque Jó, mesmo na situação mais difícil, as situações mais difíceis, onde ele realmente desejou, nem sequer... Jó chegou a dizer que maldito foi o dia do seu nascimento. Maldito foi o dia do seu nascimento. Eu vi em Jó alguém que, de certa forma, desejou não ter nascido por tudo que viveu. Mas em nenhum momento eu vejo Jó realmente praguejando contra Deus, amaldiçoando Deus. Ao contrário. Jó tinha um temor muito grande, em certo ponto, do erro que ele cometeu, para que tais coisas tivessem acontecido com ele. Agora, o que eu te pergunto é, a sua vida como está? Talvez você esteja passando por momentos tão bem financeiramente, tão bem, nos seus propósitos, mas essa relação com Deus, aquilo que realmente tem valor, que é a sua vida, a sua relação com Deus, como é que está? Porque todo o restante pode simplesmente queimar. Quando você um dia, como diz assim, deitar o sono da morte, nada disso você vai levar. Mas a sua relação com Deus, como é que está? A palavra nos diz que primeiramente precisamos o quê? Entregar os nossos corações ao Senhor e que os nossos olhos se alegrem com os seus caminhos. Que no dia a dia nós confessarmos diante de todos a nossa fé de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, porque em nosso coração precisamos crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A boca fala porque o coração está cheio. Todas essas são frases não minhas, mas que vêm da palavra do Senhor. Hoje eu te convido a refletir sobre o que você está valorizando, o preço das coisas que você tem, das coisas que você quer conquistar, ou o verdadeiro valor de estar com o Senhor Jesus Cristo, o valor da salvação em Cristo Jesus. Pensa bem. Que Deus te ilumine, que você tenha um dia maravilhoso, maravilhoso mesmo. Que Deus te ilumine. Hoje é sábado, hoje é o 7º dia, o dia em que Deus santificou e disse, santificai esse sábado. 4º mandamento, lembra?
Que Deus te abençoe, Deus ilumine, que você tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.